Sou o cardeal Sean O'Malley de Boston. Sou muito grato ao seu pároco e aos parroquianos por esta oportunidade para falar com vocês hoje no 20º Dia Mundial do Doente. Nós celebramos o Dia Mundial do Doente na festa de Nossa Senhora de Lourdes, para que possamos rezar pelos enfermos e moribundos e por aqueles que trabalham com a cura. São Paulo nos exorta hoje a sermos imitadores de Cristo, que estende sua mão em compaixão aos enfermos. Este é um modelo que nós, como cristãos, temos seguido por séculos em hospitais, asilos e centros de tratamento. Infelizmente, este modo de compaixão está sendo ameaçado. Em novembro, cidadãos de Massachusetts serão convidados a votar se o suicídio assistido por médicos deve ser uma maneira legal e normal de cuidar os doentes em fase terminal. Por isso é importante que eu fale com vocês agora sobre essa tal ação de morte com dignidade. Se a ação for aprovada, o referendo permitirá que um adulto residente do estado de Massachusetts, diagnosticado com menos de 6 meses para viver, a pedir e receber prescrição médica para droga letal. Os defensores desta nota querem que acreditemos que isso é uma resposta compassiva ao estado das pessoas que têm uma doença terminal. Não é. Nós somos chamados a dar conforto aos doentes e não a ajudá-los a tirar suas próprias vidas. Como disseram recentemente os bispos católicos dos Estados Unidos sobre o suicídio assistido, a verdadeira compaixão alivia o sofrimento, mantendo solidariedade com aqueles que sofrem. Compaixão não coloca drogas letais em suas mãos e os abandona a impulsos suicidas ou aos motivos egoístas de outros que preferem a sua morte. As pessoas temem que o processo de morte e a possibilidade de ser mantido vivo através de aparelhos médicos onerosos. Temem dores e sofrimentos intolerantes, a perda do controle próprio ou de viver com uma grave demência prolongada. Se preocupam em ser abandonados ou de se tornar um peso na vida dos outros. Por todas estas razões, a habilidade de exercer o controle sobre o tempo e as circunstâncias da morte podem parecer atraentes. Os defensores do suicídio assistido dizem que a Igreja quer que as pessoas sofram e que os católicos são obrigados a aceitar todo o tratamento disponível. Isto não é verdade. Tratamentos onerosos e fúteis podem ser rejeitados, como no caso de pacientes mais idosos que não precisam passar por cirurgias arriscadas ou por uma quimioterapia para ganhar apenas alguns meses de vida. O 5º mandamento diz: não matarás. Isso certamente inclui matar para aliviar o sofrimento. Suicídio assistido por médicos ocorre quando o médico dá assistência ao paciente para que ele termine com a própria vida, mesmo não administrando a droga letal diretamente. E uma morte prescrita por um médico. O beato Papa João Paulo II disse, ao concordar com a intenção de outra pessoa a cometer o suicídio ou ajudá-lo a realizar através do chamado suicídio assistido, significa cooperar e às vezes ser um autor de uma injustiça que nunca pode ser justificada, mesmo que tenha sido solicitada. Coisas pequenas como esta podem levar ao término de vidas em nome de compaixão e até mesmo ao término de vida de pessoas com doenças não terminais.
médicos da Holanda limitavam a eutanásia a pacientes terminais. Agora, eles fornecem drogas letais para pacientes com doenças crônicas ou deficiências, doenças mentais e até mesmo pacientes com melancolia. Este também evidencia que a legalização de suicídio assistido por médicos contribui ao número de suicídios geral na população. Isto é verdade no estado de Oregon, que aprovou suicídio assistido por médicos em 1994. Hoje, suicídio é mais das principais causas de morte e a segunda maior causa de morte entre os 15 e 34 anos. A taxa de mortalidade por suicídio no Oregon, que diminuía antes de 1994, agora está 35% maior do que a média nacional. Suicídio assistido por médicos está sendo apresentado como uma maneira para que aquelas com doenças terminais possam ter maior liberdade na final de sua vida. No entanto, isso criaria uma pressão para limitar nossa liberdade, porque pode criar uma expectativa que em algumas pessoas seriam melhor atendidas se estivessem mortas. De fato, uma promessa duvidosa. Isso cria uma classe de pessoas, aquelas a quem médicos prevêem viver por 6 meses ou menos, a quem o suicídio deve ser facilitado e até parecer mais atraente. Isso também abre as portas para organizações que são motivadas financeiramente, como companhias de seguro e planos de saúde, a que um dia encorajam, pressionem aquelas que no final de sua vida pensem que o suicídio assistido por médicos é uma opção atraente. A legalização do suicídio assistido por médicos compromete a prática da medicina. O juramento de Hipócrates, que tem guiado médicos por mais de 2000 anos, diz: eu não darei droga letal para ninguém. Caso isso me seja solicitado, não aconselharei tal procedimento. Doutores e enfermeiras são conhecidos por essa devoção à cura e a rejeição no auxílio da morte. Suicídio assistido comprometeria este antigo código de ética e a prática da medicina. É importante que você saiba que a Sociedade de Medicina de Massachusetts votou recentemente em grande número para não apoiar este referendo. Existem grandes falhas neste projeto de lei. Primeiro, a lei exige que o médico determine se o paciente é capaz de pedir as drogas letais. Porém, não há critérios explícitos de avaliação da capacidade desse paciente na hora do pedido da droga ou na hora do suicídio. O projeto de lei também exige 2 testemunhas para testar a competência do paciente. Porém, uma dessas testemunhas pode ser um completo estranho e a outra testemunha pode ser um herdeiro da pessoa doente. Alfred Hitchcock faria filmes sobre estas coisas. A lei também não exige que tenha testemunhas no momento do suicídio. Portanto, não tem uma maneira de saber ao certo se o ato foi voluntário. Por fim, a certidão do óbito cita a doença como causa de morte e não suicídio assistido. Isto cria um risco de ocultação e fraude legalizada. Na verdade, esta iniciativa vai para as votações, em parte por causa da maneira enganosa em que as assinaturas foram obtidas. No último outono, proponentes deste projeto de lei
solicitaram assinaturas dos cidadãos de Massachusetts como parte do processo para incluir a lei nas células. Você pode ter sido abordado e convidado a assinar a petição. As pessoas que foram convidadas a assinar a petição disseram que a lei foi apresentada a elas como uma lei para ajudar o doente terminal. O fato que a lei nem mesmo usa a palavra suicídio, porque é uma linguagem inflamatória. Em vez disso, a lei fala sobre o auxílio aos que estão morrendo. A grande organização por trás deste esforço também mudou o seu nome, Sociedade Hemlock, para o enganoso nome Compaixão e Escolhas. Suicídio é sempre uma grande tragédia. Um voto para o suicídio assistido seria um voto para o suicídio. Por esta razão, eu peço a você agora que façam 3 coisas para ajudar a impedir o suicídio assistido por médicos se torne lei em Massachusetts. Primeiro, reze por aquelas que se encontram gravemente doentes e estão morrendo, e também pelos médicos e enfermeiras. Visite os doentes, que é uma das obras de misericórdia corporal. Segundo, evite acreditar na linguagem enganadora e sedutora de dignidade, misericórdia, compaixão ou auxílio aos que estão morrendo, que os proponentes da legislação vão usar para descrever suicídio assistido. Terceiro, eduquem-se o máximo possível sobre suicídio assistido e compartilhe com outras pessoas. Folhetos, cartões de oração e outros materiais foram preparados para vocês e estão disponíveis na sua paróquia. Por favor, visite o site suicideisalwaysatragedy.org, que foi criado para educar as pessoas nesta questão. Nossa sociedade será julgada através de como tratamos os doentes e enfermos. Eles precisam de nosso cuidado e proteção e não de drogas letais, assim como os bispos escreveram no ano passado. Nós, como católicos, devemos ser líderes no esforço de defender e reservar o princípio de que cada um de nós temos o direito de viver com dignidade cada dia de nossas vidas. Vamos nos juntar aos outros cidadãos interessados, incluindo defensores dos direitos do deficiente, os membros da profissão de saúde, para defender a dignidade de pessoas com sérias doenças e deficiências e promover a solução às dificuldades da vida. Nós devemos garantir que a família das pessoas com doenças terminais nunca sentem que foram deixados sozinhos. A alegação de que a solução rápida com uma overdose de drogas podem substituir esses esforços e uma afronta aos pacientes, médicos e enfermeiras e aos ideais da medicina. Quando nos tornamos velhos ou doentes, somos tentados a desanimar. Devemos estar ao redor de pessoas que nos perguntam: como posso ajudar? Nós merecemos envelhecer em uma sociedade que visa nosso cuidado e necessidade com uma compaixão baseada no respeito, oferecendo apoio sincero aos nossos últimos dias. A escolha que fazemos juntos agora irá decidir se este tipo de sociedade solidária que vamos deixar para as futuras gerações. Vamos trabalhar juntos para reconstruir a civilização do amor, um amor que é mais forte que a morte. Que Deus abençoe.